Olá pessoal, muito bem-vindos ao nosso curso de equações diferenciais. Hoje nós vamos discutir o que é uma equação diferencial. Começando pelo nome, EDO significa equação diferencial ordinária. Equação significa que nós estamos trabalhando com um sinalzinho de igual, onde o nosso desconhecido é uma função incógnita. A palavra diferencial significa que a equação relaciona a função incógnita e envolve a sua derivada. A palavra ordinária, trocadilhos à parte, significa que estamos trabalhando com uma função de apenas uma variável. Um fato interessante é que as leis da natureza são escritas em termos de equações diferenciais ordinárias, como a lei de Newton, variação do momento igual força resultante, ou se a massa for constante, massa vezes aceleração igual força resultante. A pergunta fundamental é o que significa resolver uma EDO? Vamos ilustrar isso com o seguinte exemplo: dx dt igual a 1. Resolver essa equação significa encontrar uma função cuja derivada é constante igual a 1 em todo o tempo. No caso, estamos falando de uma função linear, onde x de t é igual a t mais uma constante dada c. Um outro exemplo interessante é essa equação diferencial, onde a segunda derivada da função incógnita x mais a própria x é zero. Se nós chutarmos aqui que a nossa função x é cosseno de t, derivando a primeira vez obtemos menos seno de t, derivando a segunda vez menos cosseno de t. Portanto, se nós somarmos x e a sua segunda derivada, exatamente zero. Portanto, o cosseno de t resolve a EDO. A ordem da EDO é a ordem da maior derivada que aparece na equação. Em vermelho, nós temos uma equação de primeira ordem e na equação em azul, uma EDO de segunda ordem, que envolve a segunda derivada da função desconhecida. Nós também vamos falar em equações escalares, x é uma função de uma variável, devolvendo um único número, e equações vetoriais, onde x é uma função de uma variável e devolve vários números. A EDO será linear se a função incógnita e as suas derivadas aparecem de maneira linear na equação. O exemplo em vermelho aqui, nós temos uma equação diferencial linear, e no exemplo em azul, não linear. A equação envolve a função x ao quadrado. Vamos decidir se essa equação ela é linear ou não linear. Note que x aparece de maneira linear na equação, segunda derivada de x também de maneira linear, portanto, essa equação diferencial de segunda ordem linear. A seguinte equação agora, derivada de x mais t quadrado x igual a zero, a impressão que dá é que essa equação é não linear, porque aparece t quadrado e nós não estamos falando de t, estamos falando da função. Como x aparece de maneira linear e a sua derivada linear, essa equação é linear, de primeira ordem. Essa equação ela é de primeira ordem, mas ela é não linear, porque envolve o produto de x e sua derivada. Recapitulando, nós temos o exemplo de uma equação de segunda ordem linear, primeira ordem linear e primeira ordem não linear. Essa é a forma geral de todas as equações diferenciais de primeira ordem. X aparece de maneira linear e a derivada de x também. Essa equação é chamada de homogênea porque x identicamente nulo resolve a EDO. Se ao lado direito da EDO trocarmos o zero por uma função, essa equação agora será chamada de equação linear não homogênea. A principal diferença entre uma equação linear e não linear é o princípio da superposição, significando que se eu encontro uma solução z e uma solução y, a função x mais y também é solução da EDO. Isso pode ser verificado da seguinte maneira: colocando x, z mais y na EDO e desenvolvendo, eu obtenho zero igual a zero. Isso já não ocorre numa EDO não linear, como vamos ilustrar nesse exemplo. Se z é solução e y é solução, z mais y não é solução da equação. Vamos verificar isso testando x igual a z mais y na EDO. Substituindo na EDO e desenvolvendo, nós obtemos a seguinte expressão, onde o termo em vermelho é zero por hipótese, o termo em azul é zero por hipótese, portanto chegamos na seguinte expressão. Essa expressão só vai ser zero se ou z ou y é zero, portanto soma de solução não é solução. Finalmente, as EDOs de segunda ordem lineares autônomas, elas têm a seguinte expressão. Elas são chamadas autônomas porque a e b são constantes, a função f de t é chamada de forçamento. Na nossa próxima aula, nós vamos estudar como resolver essas equações de segunda ordem lineares.